Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser. Não vamos deixar isso aí vir para cá. Se vier para cá, vai ter que se ver com a polícia. E se eles começarem a radicalizar do lado de lá, a gente vai ver a história se repetir. Aí é que eu quero ver como é que a banda vai tocar. Muito obrigado, senhor presidente. Vocês viram esses vídeos do Eduardo Bolsonaro? É grave, é muito grave. Agora a gente vê como reage o Carlos Bolsonaro e como reage o Eduardo Bolsonaro cada vez que o governo Bolsonaro é atacado. Agora vamos fazer uma coisa. Alguém acredita que quando o Bolsonaro cair, seja por impeachment, por cassação de chapa, ou seja em eleição, porque a gente sabe que o Bolsonaro não ganha mais eleição de ninguém, alguém acredita que eles vão aceitar deixar o poder? Que esses meninos são adultos, são marmanjões, que esses deslumbrados, eles são deslumbrados com o poder, que eles vão aceitar cair? Olha só, ontem o Felipe Neto discutiu com o Carlos Bolsonaro no Twitter. E o Carlos Bolsonaro terminou a discussão falando assim, um beijo e abraço na sua mãe. Para quem não sabe, a mãe do Felipe Neto se mudou do Rio de Janeiro para Portugal. Ela não queria, ela foi obrigada a se mudar para outro país porque ela estava recebendo ameaças de morte. Por que ela recebe ameaças de morte? Ela fez alguma coisa errada? Não. Porque o filho dela critica o Bolsonaro, ele critica o governo Bolsonaro. Então a gente tem apoiadores do presidente ameaçando de morte a mãe de uma pessoa rica e famosa, extremamente famosa. Quem não sabe, o Felipe Neto tem mais de 30 milhões de seguidores no YouTube. Ele tem quase 10 milhões de seguidores no Twitter. Ele é uma das pessoas mais famosas do país. Então a mãe de uma pessoa famosa sai do país ameaçada de morte por apoiadores do presidente da República. Isso é ditadura? Se fosse em outro país qualquer, fosse no Quênia, um país da África, você ouvisse disso, você diria, esse país deve estar numa ditadura. Ou não. Aí você tem o filho do presidente fazendo deboche com isso. Aí você pensa, ele está explicitamente, ele está debochando de uma pessoa que foi ameaçada por apoiadores do presidente. Quem está fazendo isso é o filho do presidente. Ou seja, ele está dando apoio a quem faz essas ameaças de morte, a pessoas, eu estou falando de uma pessoa rica e famosa, uma pessoa que tem condição de chegar hoje numa agência e comprar um carro à prova de bala para ele, para a mãe dele, e sair só com o carro à prova de bala. Não é uma pessoa comum, como eu, como você, pessoa famosa. Isso é uma ditadura ou não é? Alguém acredita que quando o Bolsonaro cair, eles vão cair em paz, vão falar assim, sofremos um impeachment, estamos saindo como a Dilma saiu, ou se for caçada a chapa, ou se perderem na eleição, vão falar, aceitamos a derrota, realmente perdemos a eleição, tchau, até a próxima, tentaremos voltar daqui a 4 anos. Alguém acredita, alguém vê o Carlos Bolsonaro, consegue imaginar o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro falando isso, perdemos a eleição, daqui 4 anos tentaremos novamente? Não. Então a gente está sim numa ditadura velada. Por que velada? Porque nós temos uma mídia covarde. E a mídia covarde tem chefes covardes, que são diretores de mídia, e tem jornalistas covardes. Hoje mesmo no UOL saiu o Josias, que sempre está na capa do UOL, estava na capa do UOL ele dizendo que o Bolsonaro se iguala a Lula no tratamento com a mídia. Eu nunca vi o Lula ameaçando caçar a concessão de ninguém. Eu nunca vi o Lula xingando a Globo em público. Eu nunca vi o Lula fazendo o que o Bolsonaro faz, mandando demitir jornalista aqui e ali, mandando demitir jornalista na Band, jornalista na Record. O Paulo Henrique Amorim, que faleceu de ataque cardíaco, ele foi demitido 2 semanas antes. Um dos motivos dele estar estressado e ter um ataque cardíaco é porque ele foi demitido da Record. Tiraram o programa dele que ele criou e que ele tinha 14 anos. Então, eu nunca vi o Lula fazer isso. E talvez tenha sido isso que faltou no PT. Aprende, PT. O PT foi acusado, e é acusado até hoje. Veja bem como esses picaretas da mídia, patifes da mídia, usando a palavra do Bolsonaro, patifaria é o que faz o UOL hoje, comparando o Lula ao Bolsonaro. Eles acusam até hoje o PT de ser extremista, de ser contra a mídia. Então por que o PT não fez? Porque se o PT fosse realmente extremista, como é acusado até hoje, não tinha golpe. O Lula não estava preso, o Lula era presidente até hoje. Se o PT fosse extremista, o Brasil estava bem melhor hoje. Não tinha reforma trabalhista, não tinha reforma da Previdência. O Brasil ainda seria a 6ª economia do mundo e estava perseguindo toda a oposição, como o Bolsonaro faz, e estava perseguindo todos esses canalhas que faziam tantas mentiras contra o PT. Se a Dilma, na hora que a Lava Jato começou a fazer vazamento ilegal, fizesse assim,
olha, a Globo é canalice, são vazamentos ilegais e eu vou investigar quem está vazando porque dá 6 anos de prisão o vazamento ilegal. E fizesse uma devassa na Lava Jato, demitisse procuradores, acabasse com eles, não tinha golpe. Ah, mas a Dilma ia ser chamada de ditadora, não sei o quê. Mas não está sendo chamada até hoje? Estou vendo na capa do UOL. O UOL, para quem não sabe, é o site mais visitado do Brasil até hoje. Na capa, está ali dizendo Bolsonaro se iguala a Lula no trato com a imprensa. Até hoje, eu tive que ver o Luciano Huck, que é uma das pessoas mais famosas da Globo, dizendo em rede nacional, no programa dele, que o Haddad e o Bolsonaro são 2 extremos opostos. O Haddad é extremo? Então, é ridículo. O que faltou no governo do PT, e veja, compartilhem esse vídeo com deputados, senadores, principalmente com gente da cúpula do PT, é importante saberem disso. O que faltou foi isso. Seja um pouco mais extremista, porque o PT vai continuar sendo acusado de ser extremista, vai continuar sendo acusado de ter práticas ditatoriais, mesmo sem nunca ter feito isso. Então, faça! Se você está sendo acusado, faça pelo menos, que aí não tem golpe, aí não tem Lula preso, e aí pelo menos o Brasil continua indo para frente no caminho certo. Porque o que aconteceu? O PT deu tanta liberdade, o PT respeitou tanto a tal da democracia, a gente não tem democracia no Brasil, nem quando era o PT tinha democracia, porque a elite governa. A gente tem uma ditadura da elite, sempre tivemos, a elite governa do jeito que quiser. Quando o PT tirou um pouquinho isso, essa ditadura da elite, começou a dar um pouquinho mais para os pobres, começou isso, a mídia começou a atacar, eles começaram a criar o antipetismo. Se o PT tivesse cortado o mal pela raiz, não tinha golpe, não tinha Lula preso e principalmente não tinha Bolsonaro presidente. Porque hoje o Bolsonaro é presidente, alguém acredita que o Eduardo Bolsonaro falaria isso em plenário se o pai dele não fosse presidente? Se o presidente fosse o Lula, se fosse o Haddad, se fosse a Dilma, se fosse o Michel Temer mesmo, o Eduardo Bolsonaro não falaria isso em plenário, porque ele poderia sair de lá preso. Mesmo sabendo que no Brasil não tem lei, quando era o Michel Temer, pelo menos ele podia falar muito, eles ainda não falavam isso. Eles só falam porque o pai deles é presidente. Então Carlos Bolsonaro se sente livre para ameaçar uma pessoa famosa em público, para todo mundo ver. O Eduardo Bolsonaro se sente livre para falar que vai ter um AI-5. AI-5, para quem não sabe, eles fecharam o Congresso, fecharam tudo, e você não podia falar nada. Eu não poderia fazer esse vídeo aqui se fosse um AI-5. Eu seria preso, torturado e morto. É isso, AI-5. Você que está assistindo, se você quisesse comentar, você será preso, torturado e morto. É isso. Vocês querem isso? Então, ou a gente começa a lutar contra isso agora, ou eles vão crescer e eles vão tentar fazer isso. Eles pouco a pouco estão comprando os militares. Veja bem, o Bolsonaro não tem apoio dos militares, ele não tem. Mas eles estão comprando. Eles estão comprando pouco a pouco, eles estão colocando militares em vários cargos, comprando com dinheiro público, para que ele consiga esse apoio dos militares, mas eles ainda não têm. Então, ou a gente começa a denunciar agora, ou depois a gente vai se arrepender. E uma mensagem para o Felipe Neto. Felipe Neto, se você parar de falar de política, como o Carlos Bolsonaro quer, ele ganhou e você perdeu. É o que ele quer. Se você diminuir em 1% a sua luta, o Carlos Bolsonaro conseguiu exatamente o que ele queria. Ele te desestabilizou. E você, Felipe Neto, você não é um cidadão comum. Você pode lutar. Eu sei que custa muito. Eu também custa para mim muito lutar contra esse governo. Mas é necessário, porque senão vai piorar. E aí, daqui 5, 6, 10 anos, você, Felipe Neto, eu e quem não estiver lutando hoje, vai se arrepender e vai lembrar, lá em 2018, 2019, eu poderia ter lutado com mais forças, a gente não chegaria nessa situação aqui, que agora está ruim. Então, hoje, em 2019, nós somos felizes e não sabemos, talvez. Então, vamos lutar para derrubar esse governo o quanto antes, porque senão eles vão começar a mostrar as asinhas, eles estão colocando as asinhas de fora cada vez mais. E você vê que Rodrigo Maia não faz absolutamente nada, ele é o presidente da Câmara, ele pode assinar a qualquer momento um processo de impeachment e a Câmara aprova sim, porque o Bolsonaro não tem voto lá. Ele não tem. A Câmara dá o impeachment do Bolsonaro em 2 tempos. O Dias Toffoli do STF não faz nada. Ontem bateram no carro dele, cercaram o carro dele, não faz nada, estão todos acovardados, estão todos levando o dinheiro deles, ou levando a parte deles, com salários gordos, salários altos, com vários cargos para distribuir para amigos, e estão assim, deixa, isso vai passar. Mas não vai. E depois eles mesmos vão se arrepender. Então, vamos lutar, gente. Vamos intensificar a luta, porque é agora ou nunca. É isso. Curte o vídeo, compartilhe, se inscreve no canal. Falou!